Sejam todos muito bem-vindos à primeira edição do Ponto Contra. Aqui nós traremos debates de assuntos que são tabus para a sociedade, temas que dividem a opinião pública. Apresentaremos cidadãos comuns em sua rotina e como esses assuntos moldam seu caráter, como, por exemplo, feminismo, eutanásia, religião, aborto, entre outros. De um lado, alguém que apoia estes ideais, de outro, alguém que é contrário a esses pensamentos, enquanto nós observamos como essas pessoas interagem. O nosso tema de hoje é a liberação do porte de armas. Meu nome é Carol Schmid e bem-vindos ao Ponto Contra. As primeiras armas de fogo surgiram na China, no século IX, após a invenção da pólvora. Essas armas eram totalmente improvisadas em tubos de bambu para atirar pedras. Uma mistura de salitre, enxofre e carvão vegetal que explode em contato com o fogo. No século XIII, os árabes aperfeiçoaram o invento com canhões de madeira reforçados com cintas de ferro. Mas essa evolução deslanchou com o primeiro canhão de bronze, abrindo alas para a arma de fogo portátil. O processo de aprimoramento é devagar, com mosquetes no século XVI, fuzil pederneira no XVII, onde o soldado realizava manualmente todo o processo necessário para recarregar a arma com pólvora e um único projétil. No século XIX, a criação dos cartuchos e dos mecanismos de carregamento pela culatra impulsionou de vez a tecnologia bélica. Hoje, vemos a tecnologia de ponta em mísseis teleguiados, bombas capazes de explodir continentes e armas que podem disparar múltiplos tiros por segundo. A própria criação da humanidade que divide as opiniões. Ideais diferentes, propósitos diferentes. Do primeiro choro ao último suspiro, sempre haverá discordância. Uma história costurada por evoluções e revoluções, da ascensão ao topo e a queda violenta até o chão. Bem-vindos ao Ponto Contra. As armas de fogo têm se tornado um dos assuntos mais discutidos mundialmente. E a maior questão que divide a humanidade é: civis devem ou não ter armas de fogo? O que as pessoas pensam sobre isso? Civis armados incentivam o caos? Armas tiram ou salvam vidas? Hoje iremos acompanhar Eduardo, microempresário a favor do armamento, e Lucas, universitário contrário ao porte de armas. Olá, meu nome é Ananda e hoje eu estou aqui em Santo André para conversar com o Lucas, que está no último semestre de Direito e é totalmente contra o porte de armas. Vamos conversar um pouquinho com ele para entender a sua história e o porquê dessa opinião. Oi, Tudo bom? prazer, Ananda. Tudo bem? Tudo bom? Bom, Lucas, me conta um pouquinho quando que você se deu conta de que você é realmente contra o porte de armas? Quando teve aquele plebiscito, se eu não me engano, acho que foi em 2005. E os meus pais sempre foram muito conscientizados em relação à posse de armas e tudo mais, até pelo fato do meu pai ter sido do exército, né? Então, eu acho que foi lá que eu comecei a me dar conta que eu realmente era contra o posse e o porte de armas. Você comentou que seu pai era do exército, né? Certo. A gente vê hoje que muita gente que teve o contato com armas, né, Certo. sabe manusear armas Sim. da maneira correta, né? E acaba até tendo uma opinião a favor do Certo. porte. Sim, sim. Como que é a sua família em relação a isso? O seu pai, principalmente, que né, teve um contato mais direto? Certo. Então, na verdade, meu pai já teve o posse e o porte de armas, só que quando os meus irmãos eram pequenos, a minha mãe pediu a ele que nós não tivéssemos mais. Até muito em função de evitar tipo de acidente e tudo mais. A gente sabe quanto de incidentes e acidentes que ocorrem. Muitas vezes por ter essa arma em casa e criança às vezes é curioso, vai brincar achando que é um brinquedo e pode causar um dano maior. E você tem alguma memória, assim, que de repente te traga algum medo de o nosso país ser um pouco mais aberto em relação a isso? Ou enfim, alguma situação que você já tenha passado na sua vida? Eu tive uma situação na minha infância e eu presenciei situações de agressão e tudo mais. Com a arma não chegou a ter o disparo, né, da arma de fogo, mas teve agressão com a arma, com o revólver. Eu acho que não é nem um medo, por assim dizer. Na verdade, é muito pela falta de conscientização da nossa sociedade. Aqui no Brasil, nós não temos uma cultura pró-armamento.
Então, assim, não há um preparo desde a infância, adolescência e tudo mais para ter esse porte de armas. E eu acho que, assim, principalmente as entidades públicas de defesa, a Polícia Militar, a Polícia Civil, elas já sofrem muito desacato sem o porte de armas, sem a população com porte de armas. Se nós tivermos esse porte de armas mais acessível, eu acho que o número de incidentes, de acidentes, de enfrentamento da polícia vai aumentar bastante. Então isso pode, ao invés de gerar mais segurança, gerar mais problemas, eu acho que para a segurança. Tem muito despreparo, na verdade tem muito despreparo até na própria polícia, se a gente for analisar, né? E muitas vezes até na própria polícia acaba tendo um abuso desse poder. A nossa preparação como um todo para ter esse porte de armas, para ter esse tipo de poder que a arma passa, né? Poder entre aspas, por assim dizer, eu acho que não é bom, não é muito estruturado, eu acho que por isso que acaba tendo esse tipo de situação. Bom, a gente está vendo nos noticiários e tal que o nosso presidente é super a favor e que ele está tentando fazer o máximo para facilitar pelo menos o porte de armas. Sim. O que você acha que poderia acontecer com o nosso futuro caso as coisas fossem facilitando cada vez mais? Olha, é complicado dizer, né? Não dá para prever o futuro. Levando em conta tudo que acontece no nosso país, eu acho que é um pouco complicado. Não sei se vai mudar tanto assim, porque de toda forma, a pessoa que quer comprar uma arma, independentemente se ela tiver autorização ou não para o porte de armas, eu acho que ela vai acabar optando por outras maneiras. Às vezes você vai em algum outro lugar, compra uma arma arriscada e paga, sei lá, 200, 300 reais. É ilegal? É ilegal, mas você compra a arma da mesma forma. Então é muito relativo. Como que você acha que seria a questão de ter acesso a isso à população mais pobre do nosso país? Você acha que se fosse de uma maneira liberada ou realmente legalizada, todo mundo teria acesso a isso? Todo mundo poderia se defender dessa forma? Eu acho que dificilmente todo mundo teria acesso a esse tipo de armamento, né? Até mesmo porque, independentemente, vamos supor que o presidente vai alegar, não, mas isso vai abrir o mercado externo também aqui para entrada no país. Mas nós sabemos que a importação de material ainda assim é muito cara. Então eu acho que seria muito dificultoso o acesso da população mais pobre, até devido aos preços que são cultivados aqui dentro. Tá. E afinal, para você, a arma de fogo, ela tira vida ou ela salva vidas? Muito relativo. Eu acho que pode ser os dois, mas eu acho que tira muito mais vidas do que salva. Bom, Lucas, é isso. Muito obrigada pela sua participação. Viu? Foi ótimo, adorei saber mais da sua história, da sua opinião. E é isso. Obrigada. Com experiências marcantes, Lucas defende o desarmamento e traz consigo as memórias que as armas deixaram em sua vida. Em 2016, o Brasil liderou o ranking de país onde mais se mata com armas de fogo no mundo, com 43 mil pessoas mortas, seguido pelos Estados Unidos, com 37 mil casos. Iremos agora conversar com o Eduardo, que é a favor do porte de armas. Logo depois, conversaremos com os dois aqui no estúdio. Olá, meu nome é Felipe e estamos aqui em São Caetano do Sul para conversar com o Eduardo, um atirador pró-armamento que passou por diversas situações de risco, onde foi salvo por estar portando uma arma. Nós vamos conversar um pouquinho com ele, saber um pouco mais sobre suas histórias e como elas formaram seu pensamento sobre o armamento. Pessoal, a gente está aqui com o Eduardo, a gente vai ter uma conversinha aqui agora. Eduardo, muito obrigado primeiramente por você disponibilizar o tempo para conversar com a gente. E eu já queria te fazer a seguinte pergunta. Qual foi o primeiro momento, qual foi a situação que fez você se dar conta de que você era a favor do porte de armas? E se você viveu alguma situação ou passou por algo que fez você chegar a essa conclusão? Eu venho de uma época em que as pessoas andavam armadas. Isso sempre foi parte da minha vida, né? Um belo dia entraram na minha garagem, levaram minha moto, estouraram meu carro, roubaram o que tinha dentro. Eles só não entraram em casa porque não quiseram. Eu então decidi comprar uma arma. Você acha que o ambiente em que a pessoa se insere, você acha que isso influencia em como ela vai pensar referente ao porte de arma, dela ser contra ou a favor? Eu creio que sim.
Eu creio que depende muito, é uma outra geração. Essa geração vem não que nasceu, mas que está infância, adolescência, já está inserida no Estatuto dos Armamentos. E existe uma propaganda, né, massiva sobre o desarmamento. Então todo mundo fala que então o pessoal vai se matar, a mulher vai matar o marido vai matar a mulher. Não é bem assim. O que eu digo é, a arma não mata, a arma de fogo. Quem mata é a pessoa, e quem mata são as mãos. Por isso que existe uma série de passos que a gente tem que seguir, inclusive exame psicológico, para saber se eu posso realmente ter uma arma. Se você não treina, se você não faz uso da sua arma para treinar, eu acho uma temeridade a pessoa tentar usar uma arma para se defender. Ainda hoje você ainda frequenta clubes de tiro, você pratica e etc? Sempre. 1 ou 2 vezes por semana, pelo menos, eu vou no clube. Eu pratico em torno de 200 a 300 disparos a cada treinamento, né? Perfeito. Eduardo, sendo assim, será que a gente podia visitar um stand com você, para a gente conhecer um pouquinho mais da rotina e etc? Claro, será um prazer. Então, vamos lá para o stand. Um cidadão de bem com uma arma, ele salva vidas. Um cidadão do mal, um bandido, tira vidas. A arma é irrelevante. O que importa é o que está dentro do cérebro da pessoa. O que ela quer fazer? Ela é violenta, ela quer matar? Ela vai matar. E se ela não tiver uma arma de fogo para matar, ela vai matar com faca, com estilete, com uma pedra, com ácido, não importa. A arma é o objeto para fazer aquilo que é ruim. O policial brasileiro, ele é um herói. O salário que ele ganha é ínfimo, ele arrisca a vida, tem algumas polícias, né? Elas não têm os equipamentos adequados, trabalham com armas que talvez não sejam as melhores, né? Mas o policial brasileiro, ele não mata muito, como dizem, o policial brasileiro mata muito, eu não acho. Tá? Ele mata quando é necessário, né? É a última opção, eles são treinados para evitar ao máximo tiro fatal, eles treinam para isso. Nós praticamos tiro esportivo por esporte, pelo esporte e não para defesa pessoal. Existem cursos específicos, né, treinamentos específicos para defesa pessoal, para quem quer fazer defesa pessoal. O intuito do tiro esportivo, em princípio, não é a defesa pessoal, e sim a diversão de atingir um alvo e tudo mais, como brincar de estilingue na época da infância, né? A vida que foi salva graças a uma arma em mãos, impedindo que tirem o que se tem de mais precioso em troca de simples objetos ou um pouco de dinheiro. Na Bahia, uma mulher é surpreendida por um assaltante que a agride diversas vezes para roubar sua bolsa. Um rapaz armado atira contra o bandido, impossibilitando-o de continuar com a agressão. O bandido é preso logo após se recuperar do ferimento. Os diversos casos que ocorrem diariamente divergem: proteger ou assassinar, salvar ou criar reféns. Iremos agora conversar com Lucas e Eduardo para esclarecerem suas ideias após o intervalo. Duas realidades, duas histórias diferentes. A perspectiva pode transformar simples grãos de areia nas maiores montanhas já vistas. Diariamente lemos notícias como essas estampadas em jornais ou em redes sociais. Porém, nas linhas escritas, não conseguimos olhar para o interior da vítima e saber como se sente, principalmente quando suas atitudes são criticadas por quem pensa diferente. Neste momento, estamos com Lucas e Eduardo. Boa noite, Lucas. Boa noite, Eduardo. Eduardo, eu gostaria que nos contasse resumidamente a sua experiência com armas de fogo. Meu pai sempre teve armas. Nós tínhamos um pequeno comércio
ao lado de uma favela grande e sofremos alguns assaltos e meu pai decidiu comprar algumas armas. E nós morávamos quase em frente a esse comércio. Um belo dia teve uma invasão à noite na nossa casa e minha mãe, muito temerosa com relação a assaltos e tudo mais, ela colocava talheres em cima das maçanetas para, se alguém mexesse, caía e fazia barulho e acordava. E aconteceu um caso desses. Eu tenho um sono muito pesado, ainda mais quando era adolescente, e minha mãe me acordou, meu pai me acordou, e meu pai pôs uma arma na minha mão, eu nem sabia usar a arma, e me disse: se acontecer alguma coisa comigo, defenda sua mãe e sua irmã. Nunca esqueça essa frase dele. E ele tentou dissuadir os bandidos de tentarem entrar na casa, só que eles enfiaram um pé de cabra por baixo da porta e tentaram arrombar a porta. Meu pai não pensou 2 vezes, descarregou a arma na porta. Sentido baixo para não matar, mas ele descarregou. E ouvimos correria, correram, fugiram. E no dia seguinte realmente, a gente percebeu que alguém foi atingido, mas ninguém morreu. Chamamos a polícia, não deu problema algum com meu pai. Naquela época era diferente. Mas isso me marcou muito com relação a: e se nós não tivéssemos uma arma em casa? E isso me fez acreditar que eu tenho o direito à defesa, né? Se não fosse por meu pai ter atirado, hoje nós talvez não estivéssemos vivos. Lucas, me conta um pouco da sua experiência com armas de fogo. Bom, no meu caso, também ocorreu na minha infância, igualmente ao caso do Eduardo. Os meus pais, eles tinham um comércio também de periferia, né, perto de uma região mais periférica do ABC. E ocorre que, por se tratar de um comércio numa região mais periférica, diversos assaltos já haviam ocorrido nesse comércio, né? Tanto anteriormente, quando era do dono anterior, quando ele, da mesma forma quando eles assumiram esse comércio. E, na verdade, assim, nunca chegou a tal ponto, exceto o que eu presenciei, que foi inclusive o último. Eu tinha 8 anos na época, eu era bem pequeno, e foi o único que eu realmente presenciei em relação a esse tipo de situação. Foi uma quadrilha, eles renderam os meus pais. Eles chegaram a dar uma coronhada no meu pai, porque eles pediram para o meu pai ceder a aliança dele. Ele estava nervoso no momento e acabou não conseguindo tirar rapidamente. Deram uma coronhada na cabeça dele. Eu lembro até hoje ver a cena do rosto dele sangrando e tudo mais. Renderam meu irmão ficou transtornado na época, porque meus irmãos já são um pouco mais velhos e tudo mais na época. Eles já tinham mais ciência de tudo que estava acontecendo, né? E o meu irmão mais velho, ele transtornado, assim que acabou o assalto, que acabou o ato, ele pegou o carro dele e saiu correndo atrás dos bandidos. Então, o que eu fico me perguntando é: e se o meu irmão, numa situação dessa, tivesse uma arma? O que teria acontecido? Será que não teria sido muito pior numa situação dessa? E é por isso que eu sou contra o porte e a posse de armas. Esse é o grande motivo. Eduardo, diante de tudo que você ouviu do Lucas, se você pudesse resumir 3 pontos favoráveis ao porte de arma, quais seriam esses 3 pontos? Eu entendo que para se ter uma arma, você precisa saber usá-la. É como em qualquer atividade profissional, você deve ter perícia no uso dos instrumentos que você precisa executar. Então, na situação do Lucas, eu diria que se seu pai ou seu irmão, ou você não, porque você era criança, mas se seu pai ou seu irmão tivessem treinamento com armas, talvez a história seria diferente. Os bandidos teriam fugido. O bandido tem por premissa ser covarde, porque senão ele não assaltaria e não mataria. Então, se ele perceber que existe resistência, ele foge. Isso é básico. Então, eu diria que no seu lugar eu pensaria exatamente o inverso. Não estou condenando a sua forma de pensar, óbvio. Eu acho que as pessoas têm que ser livres para escolher,
mas eu não abriria a mão do meu direito de defesa da vida. Então, a principal razão para você ser favorável é a perícia. Assim, se você souber manusear uma arma, você acha que não Exatamente. teria nenhum problema em um cidadão ter uma arma, se ele souber usar essa arma. Não só isso. Na verdade, eu diria que o Brasil tem uma cultura desarmamentista há mais de 15 anos, há 20 anos aproximadamente. Então, nós temos uma nova geração que não teve contato com armas como eu tive. Armas vendiam em Casas Bahia, Mesbla, MAP. E eu comprei uma arma, em um mês eu já estava com ela, com o registro. Só que, para que eu pudesse ter essa arma, eu tive que fazer um treinamento, teste psicológico, residência fixa, antecedentes criminais. Então nós passamos por todos esses testes e tudo mais, e muita gente é reprovada. Atualmente nós somos em torno de 300 mil atiradores esportivos, CACs, os famosos CACs, agora nós ficamos famosos, né? E você não vai ver um caso de um CAC que fez bobagem. Nós nos recusamos a participar de uma discussão. Se alguém me xinga no trânsito, é claro que de repente você está dirigindo, faz uma bobagem, distraído, a primeira coisa que eu faço, mesmo que eu esteja errado, é me desculpe. Eu peço desculpas. Lucas, você acha que uma arma de fogo poderia ter mudado a sua experiência que você relatou pra gente? Olha, eu acredito que sim, mas é muito relativo, né? Eu acho que depende de quem estivesse, com quem estivesse a arma, até mesmo porque cada pessoa reage de uma forma diferente. E naquela situação, no caso, era uma quadrilha, não se tratava de apenas uma pessoa que estava indo assaltar o nosso comércio, no caso, né? Então é muito difícil também dizer que realmente, de fato, melhoraria a situação considerando uma pessoa com arma, 4 pessoas armadas. Então, talvez não mudaria tanto o parâmetro para a situação em si, para esse caso em si. Nesse caso, talvez a violência até aumentasse, com tiroteio. Muito provavelmente. Talvez poderia ocorrer até mortes de ambos os lados, eu diria. Mas eu acho que se nós tivéssemos o porte e o posse de uma arma, teria sido muito pior nesse caso em questão. E se você fosse resumir 3 pontos contrários à liberação do porte de armas, quais seriam esses 3 pontos? Olha, levando em consideração o país que nós vivemos, eu acho que falta uma educação de base para ter esse uso de arma adequado. Eu acho que também muito devido à desigualdade do país, então a desigualdade acho que é primordial. A gente tem que levar em consideração que uma pessoa que nasce da periferia não vai ter a mesma educação de uma pessoa que nasce, por exemplo, numa classe média. E eu digo educação escolar mesmo. Então eu acho que a educação é primordial. Eu acho que também a vulnerabilidade do ser humano em relação a reflexos para reações. Então, nós não sabemos como você vai reagir a uma reação, com certeza vai ser diferente da forma como o Eduardo ou como eu reagiria numa mesma situação. Cada pessoa reage de uma forma diferente. Então, eu acho que o posse de uma arma numa situação de perigo pode causar um dano maior do que deveria, talvez. Bom, ouvindo os dois, tanto o Eduardo quanto o Lucas, a gente percebeu que a infância deles foi muito parecida, ambos tiveram comércio na periferia e passaram por situações de violência na infância. Por que vocês acham que vocês foram para opiniões tão opostas, sendo que tiveram tantas coisas em comum? Quem quer responder primeiro? Pode ser o Lucas? Lucas, por favor. Ok. Bom, é difícil dizer, né? Realmente, até mesmo porque, de fato, se assemelham bastante. Talvez até pela época que nós tenhamos crescido, queira ou não, foi uma época diferente uma da outra. E assim, o meu pai, ele já foi do exército quando novo, né? Antes do meu nascimento, no caso. E foi um pedido da minha mãe não ter arma em casa. Até mesmo porque os meus irmãos, nós temos uma diferença de idade relativamente grande. E ela ficava com um pouco de receio, exatamente de acontecer algum incidente. E até por isso, eles acabaram desconsiderando. Então, assim, eu sempre cresci com essa visão de que não é necessário ter uma arma em casa, entendeu? Não é necessário você ter uma arma para ter uma paz no ambiente que você vive. Eu acredito que seja muito por isso e conforme eu fui crescendo, fui desenvolvendo essa linha de pensamento. Sim.
E você, Eduardo? Bem parecido com o Lucas. Na verdade, eu venho dos anos 60, dos anos 50, 60, né? E eu cresci com armas, inclusive os filmes de faroeste que tinha na época na televisão. A televisão era incipiente na época, né? Estava começando no Brasil. E eu assistia lá o Zorro, Roy Rogers, o Capa-Espada, os dois Zorros, né? O Zorro do faroeste e o Zorro do Capa-Espada. E foi assim, eu cresci num ambiente diferente, as pessoas andavam armadas, né? Era comum isso, não era algo absurdo. E então eu entendo que realmente hoje, depois do Estatuto do Desarmamento, houve uma massificação da negação da necessidade de uma arma, e as pessoas acabam sendo influenciadas. Cara, a televisão faz milagres, né, no convencimento da população por massificação de informação. Eu entendo que é isso, né? A sua mãe, por exemplo, assim, minha esposa é assim. Minha esposa, ela tem certos problemas com armas, já tirou e tudo mais, mas ela tem certos problemas com armas. E eu procuro evitar que ela se sinta assustada ou constrangida. Tenho lá os cofres, guardo as armas nos cofres e a munição também. E a gente tem que respeitar as necessidades e as opiniões das pessoas. Bom, falando em opinião, nós vimos que existem diversas opiniões, extremas ou não, e o assunto certamente é mais complexo do que parece. Será que existem apenas duas maneiras de resolver os problemas? Ou será que queremos que existam apenas essas duas maneiras? Meu nome é Carol Schmid e encerro aqui esta edição do Ponto Contra. Até mais. Obrigada. Obrigado a você.